Bem, gente, conforme a listinha que tá na descrição do vídeo, eu vou mostrar pra vocês cada parte, tá? E depois vou mostrar o preparo de cada uma. Essa aqui é aquele corte, tá? Na largura do tecido de 1,40 por 35 de altura. Depois eu vou mostrar como vai ser preparado, tá? É a nossa sainha do avental. A gente também tem um corte, aliás, dois cortes de 30 por 30, que é aquela parte do peitinho do nosso avental, tá? Também vou mostrar depois o preparo dele para a montagem do avental. Temos também dois cortes de 10 centímetros por 75 centímetros. São as tiras de amarrar no pescoço, tá? Nessas medidas. E a gente tem também duas tiras de 10 centímetros por 1,40 de largura cada uma. Nós vamos emendar o meio, vamos fazer uma tira bem grande de 2,80. É a tira que a gente faz o transpasse para amarrar na cintura, tá? E para aquele babadinho frufru lindo que vocês viram, pronto já no avental, na saia dele, eu cortei 4 tiras de 10 centímetros pela largura também do meu tecido, tá? São 4 tiras dessa daqui pra gente poder fazer aquele babadinho frufru, tá? Nós vamos começar, então, pelo peitinho do avental. Vou pegar uma das partes de 30 por 30, tá? Já separei a minha aqui embaixo. Eu peguei um prato, dobrei assim, tá, gente? Direito com direito aqui, ó. Vou fazer uma marcação aqui arredondada, tá? Aí eu medi aqui, no caso eu botei o prato encostadinho aqui, na ponta. Mais ou menos aqui, 8,5, 6 centímetros aqui de largura e 4 centímetros aqui da borda, tá? Só pra vocês saberem a parte de onde que eu risquei. Onde eu achei melhor riscar pra fazer um arredondadinho. Eu vou riscar, cortar e já volto. Bem, gente, arredondei aqui como mostrei, recortei a parte. E nós temos agora sim, tá? Nosso peitinho com as duas pontas arredondadas. E agora, pra fazer um decorado aqui na frente, eu vou usar um bordado inglês de poliéster mesmo que eu tenho, tá? Então, o que a gente faz? A gente posiciona ele direito com direito aqui do peitinho. E vai colocando todo ao redor do nosso peitinho. Só que eu vou fazendo aqui umas preguinhas. Você pode costurar direto, não vai ter problema, tá? Na hora que desvirar vai ficar assim. Mas eu vou dar um leve pregueado aqui, umas preguinhas feitas à mão mesmo, marcando com alfinete, tá? Eu já volto com ele todo preparadinho pra gente já passar uma costura e prender ele com forma de segurança, já prender. Quando vir com a outra parte, ele já está pregado nessa parte. Bem, gente, fiz toda a preguinha à mão, uma por uma, tá? Pra ficar bem bonitinho o trabalho. E gastei aqui em torno de 1,60 m, que foi o dobro da largura aqui. Eu aconselho você ir fazendo preguinha, tá? E cortar depois, tá? A tira, depois de toda preguiada. Eu cortei antes, mas deu aqui um pouco de falta, aí eu dei uma ajeitadinha e deu tudo certo. Mas eu aconselho cortar depois, tá? Depois que você colocar a sua renda, ou o seu bordado mesmo. Então agora, eu vou passar aqui uma costura de segurança. Bem, feita a costura aqui do nosso bordado inglês ao redor do nosso peitinho, com costura de meio centímetro, tá? Se assenta bem aqui, baixa bem o seu bordado aqui, pra ele ficar bem assentado. E agora nós vamos marcar o meio dessa peça, tá? Pra gente poder preparar agora as nossas alças. Você vem aqui, dobra aqui, bem ao meio dessas partes aqui. Encontra aqui um meio bem certinho, tá? Vem aqui com cuidado pra não pegar na costura. Você dá um piquezinho aqui. Pique no meio da peça. E agora você pega essa parte de cá, leva até o meio, até esse pique que você fez. Encontra aqui, ó. Você pode vincar também a peça pra ficar melhor, tá? Vou fazer um vinco aqui à mão mesmo. Aqui, ó. O importante é dobrar certinho aqui, ó. Essa daqui e encontrar o meio aqui, ó. Tá? Aí você vê a referência do seu pique, mas também vê aqui onde você vincou. E aqui nessa ponta, você dá um pique também. Cuidado com a costura que você fez. Aqui a gente vai estar fazendo a marcação para colocar nossas alças, tá? E aí que pega a outra parte também, junta aqui ao meio, bem aqui certinho, tá? Show meio, junta aqui, pique também. Tá? E aí a gente fica assim, os dois piques aqui, que é a marcação para nós fazermos a colocação das nossas alças. As alças são aquelas tiras de 10 centímetros por 75. Eu vou fechar elas agora, tá? Vou juntar aqui, ó, direito com direito, passar uma costura de 1 centímetro, tá? Você pode vir até o final, deixando essa parte aqui aberta, pode vir até o final com a costura e fechar, tá, gente? Essa parte você fecha. Uma fica aberta, a outra fica fechada. Bem, gente, voltei com as faixas costuradas, deixa eu mostrar como eu fiz. Já cortei até aqui a ponta dessa daqui, tá? Passei a costura começando aqui, onde eu vou deixar aberto, com mais de 1 centímetro, costurei toda e vim até aqui, fechei, tá? Uma parte. Aí cortei as pontas, desvirei, tem aqui um pincel, tá? Você pode vir aqui, ó. Quando chega aqui na ponta, puxo toda pra fora. Aí, você desvira direitinho, acerta assim por dentro as pontinhas, tá? E passei a ferro. Aí ficou assim. E aí a gente já vai pro próximo passo, que é posicionar ali no peitinho. As duas alças já estão passadas, tá? Desvirei as duas e passei. E o que que eu fiz? Ambas eu dobrei ao meio, aqui na parte que a gente deixou aberta. Dobrei ao meio e dei um pique, tá?
E o que a gente faz aqui, então, agora? A gente vai pegar aqui o nosso peitinho, aquela parte de cima, superior, onde nós demos pique, juntar aqui, ó, pique com pique. Aí você vai alfinetar a outra alça do mesmo jeito, a parte aberta, onde foi dado pique, coloca aqui, posiciona e passa uma costura de segurança, tá? Fiz as costuras, retrocesso no começo e no fim, tá? Nessa pequena curvinha aqui que já começa, você vai acompanhando essa curvinha, tá? E no outro lado também, ela começa reto e vai curvando, acompanha a curvinha na hora de prender, uma costurinha de segurança, para agora, pro próximo passo, a gente já ter ela preparada, tá? Aí você agora posiciona aqui assim direitinho, e aí a gente pega a outra parte do nosso peitinho, outro 30 por 30, e junta aqui ao meio, faz um pique aqui, nessa parte aqui que vai ser a parte superior, tá? E aí, vai encontrar este pique com o pique do nosso peitinho, que a gente fez antes, tá? Você junta aqui, pique com pique. Põe um alfinete. Eu vou costurar pelo outro lado, tá? Vou costurar por esse lado aqui. Você toma cuidado, bota as alças pra dentro, abaixa bem aqui o nosso franzidinho, tá? Baixa bem, junta aqui todo mundo. Põe essas alças direitinho pra dentro. E agora vai alfinetar, tá? Vou costurar por esse lado aqui, porque a gente vai ver, né? Onde fez curva. E toma cuidado pra tudo estar pra baixo aqui, inclusive a alça. E aí você prende direitinho, tá? Eu vou prender agora o alfinete pelo lado de cá, que vai ficar melhor pra ver, né? Pique com pique aqui. E eu vou alfinetar aqui, gente, pra segurar melhor, tá? E aí o que você vai fazer é passar desse início aqui com 1 centímetro agora, porque meio foi pra prender o babadinho e as alças, tá? Foi costura de segurança. Agora é a costura mesmo, você vai passar com 1 centímetro de margem. Eu volto com ela costurada e a gente vai refilar essa parte aqui, tá? Porque isso aqui vai ser sobra e como é curva, é preciso cortar com a tesoura de picotar ou dar piques, tá? Eu vou prender, então, passar a costura de 1 centímetro. Bem, gente, costura feita, tá? Observa bem aqui quando for a nossa curvinha, pra você acompanhar com margem de 1 centímetro, tá? Dessa ponta aqui eu fiz margem de 1 centímetro. E agora, a gente refila. Aqui nessa parte arredondada, tem a minha tesoura de picotar. O que eu vou fazer? Vou passar aqui, ó. Não vou tirar aquela primeira costura, tá? Só vou cortar até ela. A primeira que aparece aqui é a costura feita pra prender o babadinho e a nossa alcinha. Não desmanchar ela não, que é bom que é uma segurança, tá? Uma costura feita pra não ser desmanchada. Aí a gente vai de uma ponta a outra aqui, ó. Retirando. E você pode dar piques, tá? Nessa parte curva aqui do peitinho, tá? Fica bem picotadinha e ajuda na hora de desvirar, fica mais assentadinha, tá? Aqui nessas partes das laterais, vou dar uma refiladinha assim, também não desmanchando, porque a minha costura, ela foi feita até com uma linha diferente, tá? A primeira costura para prender tanto o babadinho, como as alças. Aí depois eu troquei a linha para preta, para carretilha, e aí ficou aqui aparecendo só um clarinho, mas eu tô vendo aqui, ó, eu vou tirar só até ela, tá? Metade dessa costura aqui, metade do que sobrou. Uma refiladinha aqui pra não ficar muito grosseiro aqui a lateral, tá? Aí você, com a linha aí, você observa até onde pode cortar. Eu vou cortar só a metadezinha dela, pra não ficar tanto pano pra dentro, assim. Que tá aqui os 2 pedaços e o babadinho, né? E aí a gente desvira essa parte e eu já mostro aqui desvirada, tá? Desvirei, já tá ficando um charme. Vou pegar essa parte aqui, juntar aqui, ó, meio com meio, aqui. Ponta com ponta, perdão, e junta aqui o meio. E dá um pique pro próximo passo, que a gente vai preparar a saia agora. É uma longa história agora a saia, não é difícil, mas vão ter etapas. E a gente já reserva essa parte aqui que ela já tá pronta. Prontinha, prontinha. Depois eu posso ver se eu vou colocar alguma coisa aqui pra ornar, um lacinho, algo aqui na frente. Fica a seu critério também. Eu vou ver se eu vou colocar, colocando eu mostro. E aí a gente fez o pique aqui, reserva essa parte, agora a gente vai pra saia, tá? E pra essa parte aqui da nossa saia, que vai ficar grudadinha com o peitinho, nós vamos fazer 4 coisinhas nela. A primeira coisa é costurar aqui, juntar as 2 faixas, tá? No meio, tá? Vai ser o meio aqui. Eu considero aqui o meio. São as 2 frentes, assim, né? Você pega uma ponta de uma ponta de outra e vai fazer... Eu vou fazer aqui costura francesa, tá? Eu vou juntar aqui, ó, avesso com avesso, passar uma costura de um pezinho de máquina líquida 0,6, refilar e vir aqui pelo avesso, costurar, tá? Pra quando virar assim pro certo, pro lado certo, a costura tá embutida. Vou fazer na frente e já volto. Bem, pode ser que alguém esteja ouvindo a palavra costura francesa pela primeira vez, né? Então, deixa eu explicar melhor aqui, ó. Você vai pegar uma faixa, tá? Uma das faixas de 1,40 por 35, vai pegar a outra e vai juntar aqui, ó, avesso com avesso. E vai passar uma costurinha de meio pé de máquina, meio centímetro aqui na industrial, né? E na doméstica também meio centímetro. Feita essa costura de meio centímetro, a gente vai refilar. Refilar é cortar aqui pela metade, tá? E aí depois, essa parte eu não vou mostrar, pra encurtar aqui, não ficar longo, a gente vira pra cá, ó, direito com direito, certo? E vai passar uma costurinha aqui também de meio pé de máquina.
E aí refila por quê? Para na hora de desvirar não aparecer a barbinha desse tecido aqui. Se você refilar, não vai aparecer. Você costura no meio centímetro, você vai esconder essa costura, essa rebarbinha do tecido que sobrou. Quando virar pro lado direito, ó, a mágica some, tá juntinho e ainda fica um avesso perfeito, tá? Eu volto lá para fazer isso e já volto. Agora que o meu painel está unidos, né? Meus painéis estão unidos pela costura francesa aqui bem no meio. Como é que a gente vai fazer agora a bainha dele? Já vamos preparar, tá? É uma bainha um pouquinho diferente, porque vai ser aplicado o babadinho aqui. Mas aí então nós teremos que preparar a bainha desses dois painéis que foram unidos. E a gente vai fazer o seguinte. Parte de baixo aqui dele, então, a gente vai virar meio centímetro e meio centímetro e passar uma costura, tá? Neles todos, nos dois painéis que foram unidos agora, você fará isso. Eu vou começar aqui pelo outro, pelo lado de lá, para posicionar na máquina melhor, né? Então, a gente vem aqui, ó, com a ponta dele, nessa primeira faixa aqui, a gente vira meio centímetro mais meio, tá? É pra dentro mesmo. E aí você vai passar uma costurinha aqui. Vamos fazer isso neles dois e eu já volto com essa bainha feita. É pra dentro mesmo, tá, gente? Não é pra fora. Para dentro. Pro lado direito aqui. Meio, meio, passa uma costura do início ao fim, com essas duas viradas de meio centímetro, tá? Vira meio mais meio. Bom, fiz aqui toda a bainha virada pra dentro, vira meio mais meio e passa a costura nos dois painéis, tá? De fora a fora aqui, do início ao fim. E aí o próximo passo aqui, para a nossa saia, é fazer em ambos os painéis, tá? Uma virada aqui, ó, de meio e meio pra fora agora, pra você fazer o acabamento aqui das laterais, tá? Faz meio, vira meio e passa a costura. Eu já volto para falar qual é o quarto passo, nosso painel já vai estar pronto para o passo de costurá-lo no peitinho, tá? Mas primeiro também vamos fazer nosso babadinho, vou dar a dica como é que faz o babadinho. Agora a gente vira aqui as duas vezes e passa uma costura. Fiz as costuras nas laterais, tá? Das pontas dos painéis, bonitinho, ó, virado para fora. Essa daqui virei para dentro, essa virei para fora. Agora nós vamos fazer a quarta etapa aqui do nosso painel de preparação dele, que é passar duas linhas de franzir. Aqui tem o meio, né, que nós unimos eles. Eu vou começar aqui uma linha afastada meio centímetro e da de baixo dessa linha, abaixo dela, vou passar também meio centímetro. Vou passar duas linhas de franzir daqui para essa ponta, no caso da minha direita, e vou depois iniciar uma outra aqui. Porque quando nós formos reduzir franzindo, vai ficar melhor, tá? A gente tem que passar uma linha toda nesses 2,80, né? Então a gente passa aqui nesse 1,40, nessa largura aqui, caso o meu painel 1,40, vou passar duas para franzir. Vou reduzir aqui, tá? Depois eu falo a quanto eu vou reduzir o tamanho. E depois faço daqui pra cá, inicio também duas linhas. Ou posso vir da ponta pra cá, tá? Posso vir da ponta pra cá, fazendo essas duas linhas de franzir, tá? Melhor daqui, né? A gente começa daqui, vai até o meio, depois faz outra linha de franzir até o meio. Eu vou puxar e reduzir até o tamanho que eu vou falar pra vocês. E aqui também, tá? Você pode começar também da outra ponta, no ponto mais largo da sua máquina, aqui na minha é o 5. Eu alargo pra 5, tá? Frouxo pra 5 e passo duas linhas de franzir. Pra gente reduzir aqui a nossa sainha, tá? E aí eu volto já com as linhas passadas e vou franzir e vou falar quanto. Bem, gente, como falei, passei as duas linhas de franzir do meio pra lá, duas, desse meio pra lá, mais duas, tá? Pra vocês verem aqui, ó, de pertinho. Só que agora, eu não vou franzir ainda. Nós vamos franzir e reduzir esses dois painéis de 2,80, que deu 2,80, a 1,20 m. A gente vai puxar o de cá 60 centímetros e o de cá reduzir a 60, tá? Essa parte de 1,40 vira 60 depois de franzido e a outra também. Só que primeiro nós vamos preparar o nosso babadinho. O babadinho que eu vou aplicar aqui com o outro tecidinho, tá? Nosso babadinho vai ser esse aqui. E aí nós vamos reservar essa parte aqui da saia já com tudo isso feito e vamos para os nossos babados. O que nós vamos fazer aqui? Pegar todas as tiras aqui. Ó. Nós vamos primeiro fazer as emendas dela, né? Vamos fazer costura francesa em todas as emendas, tá? Pega um babado, pega uma tira. E aí, mesmo processo que a gente fez na parte da sainha, você encontra aí o seu lado direito para fora. A gente vai fazer a costura aqui de meio centímetro, refilar e no lado avesso vamos passar a costura para uni-los, tá? Então, eu vou unir um com esse aqui com o terceiro e o terceiro com o quarto, assim. Vai ficar um tirão de 5,60 m. Nós vamos fazer toda essa junção em costura francesa. Você tem overlock? Pode passar overlock, tá? Mas eu vou fazer a junção com a minha máquina industrial mesmo, com a costura francesa pra gente ter esse acabamento bonitinho por dentro, tá? Você pode fazer também overlock. O que eu tô sugerindo aqui pra toda essa peça? Nós não vamos usar nem zigue-zague da minha doméstica. Todas as costuras vão ser assim, embutidinhas. E aí a sugestão é para quem não tem overlock e também não quer fazer zigue-zague, tá? Você pode juntar aqui as duas, né? Vez com a vez, passar por dentro o zigue-zague ou overlock.
pode fazer assim. Mas eu tô ensinando aqui de um jeito, falando que eu vou fazer de um jeito, que a gente não vai usar nem zigue-zague nem overlock, tá? Vai ficar tudo embutido e não vai ser necessário. Então eu vou fazer a união dessas 4 tiras e volto para mostrar o próximo passo. E agora, com todas as minhas faixas unidas, conforme eu falei, as 4 faixas unidas com costura francesa, tá? Ficaram assim, pelo lado avesso. E aí você vai fazer o seguinte agora. Em toda a extensão dela, a gente vai fechar aqui as laterais, são 2, né? Essa ponta e a outra. A gente vai virar meio e meio centímetro, tá? E depois aqui também, vira meio centímetro. E aqui também, meio centímetro. Bem, gente, agora, depois de um longo trabalho aqui de bainhas, a gente conseguiu aqui terminar as 4 tiras, bainha embaixo, bainha em cima. E aqui ao lado também, tá? Já deixa todo o acabamento assim pronto para agora. O próximo passo é a gente fazer a passagem de linhas aqui, para poder franzir e a gente poder fazer o nosso frufru. Então, aqui em cima, nós vamos dar um espaço da beirada mesmo, de 1,5 cm e a gente vai passar uma linha de franzir, tá? No maior ponto da máquina, no caso aqui 5. E abaixo dessa linha, depois desse 1,5, a gente dá um espacinho de meio centímetro e passa outra, tá? Recapitulando aqui, ó. 1,5 cm dessa barrinha, você passa a primeira linha de franzir. Abaixo dela, mais meio centímetro, você passa a outra. Que aí nós vamos franzir e vai dar aquele efeito frufru aqui, ó. De 1,5 cm, tá? E aí, feita a passagem dessas linhas de franzir, a gente pode estar fazendo assim. Para não ficar tão longa, a gente pode fazer uma primeira faixa, tá? Passa pela segunda e vai até o final dessa segunda faixa aqui, tá? E aí, para aqui. Depois você vai fazer de novo 1,5 cm, ou seguir aqui, né? Onde parou, você sabe mais ou menos onde foi. 1,5 cm mais meio centímetro, outra linha de franzir, 2 no caso, para esses 2 babados aqui finais, tá? Dá um pouquinho de trabalho de novo, mas eu garanto, o trabalho vai ficar super lindo, diferente, seu avental. As pessoas vão ficar encantadas com o trabalho, vai olhar assim, nossa, seu avental tá muito chique, tá? E aí é isso. Vamos lá fazer as passagens de linha, eu já volto aqui com elas feitas, tá? Como é que eu fiz, deixar elas prontas para a gente poder franzir juntos e já vamos já pro painel que a gente aprontou da nossa saia quadriculado preto e branco para aplicar na beira, tá bom? Então, gente, vou tentar mostrar aqui, direto na máquina. Não vou fazer tudo, tá? Nem assim o início. Só vou mostrar como é que eu posiciono a 1,5 cm a fita métrica aqui, ó. E aí a gente marca onde é o início da costura. Desço a agulha da máquina e aí vou seguir. Como é que eu consigo seguir? Por onde eu me baseio? Me baseio aqui, ó. Nessa minha fita métrica aqui, que eu ponho aqui na minha máquina de costura, ó. A minha costura vai bater aqui, ó. No meio do 12 aqui, que a minha fita começa no 11. Só pra eu saber essas coisas assim, aonde costurar, como costurar, eu posicionei uma fita métrica aqui, bem no início aqui, ó. Pode ver que ela, seguindo direto, ela dá daqui na agulha, tá? Bate aqui na agulha, é o começo da costura, tá? Aí, a 1,5 cm dessa costura, pra essa costura, eu vou me basear aqui, ó. Pra eu seguir reto, encostar a tira no meio desse 12 aqui, tá? E aí eu vou seguir o meu caminho aqui costurando, ciente, e sempre também verificando se eu estou seguindo 1,5 cm, tá? Da borda. Você vai verificando devagarinho, fazendo, com cuidado. Aumenta o ponto da máquina, não esquece. Vou aumentar o meu aqui, já aumentei, aliás. E vou fazer as 2 corridas aqui de costura, tá? Vou fazer primeiro nas 2 faixas, paro, deixo a linha sobrando para poder fazer o franzido. Recomeço com uma linha grande de cima, linha de baixo da carretilha, para continuar franzindo a partir da 3ª faixa. Aí a gente vai também reduzir, porque ela vai ter que entrar no painel, na frente do painel, lá de 2,80. 5,60 vai virar 2,80, né? A gente vai reduzir até cabelo naquele painel que é a saia, tá? E aí a gente vai fazer o franzido para isso. Mas só que para posicionar lá, tem uma dica também. Esse frufru é colocado lá na barra onde nós viramos para dentro e eu vou explicar já já, assim que eu terminar aqui o franzido, tá bom? Bem, voltando aqui com a peça já costurada, eu passei a 1,5 cm daqui da borda, 2 linhas de franzir. Essa linha de franzir, recapitulando, pegou na primeira faixa e na segunda faixa, tá? Vai ser nosso ponto divisor. E na 3ª e na 4ª faixa, eu iniciei na 3ª a mesma coisa, uma costura com linha folgada para franzir em cima, a 1,5 cm, e a meio centímetro dela passei outra, correto? Ficamos, então, com 2 faixas com uma linha de franzir e mais 2 faixas com linha de franzir. Então, agora eu vou pegar a saia, onde a gente vai aplicar esse franzido, para a gente posicionar nela e a gente ver até onde tem que franzir um pedaço e depois tem que franzir o outro, tá? Eu vou pegar a saia e já vou colocar aqui para mostrar a vocês aonde vai ser aplicado e como vai ser aplicado. A gente lembrando aqui que a nossa saia tá com a linha de franzir em cima, nós não vamos mexer nisso ainda, e fizemos a bainha virada para dentro, lembram? Aí um painel de 1,40, ele foi costurado no outro de 1,40 também, por costura francesa. Então, eu vou fazer só num lado, vai servir para o outro lado a mesma explicação, tá? Então, eu vou usar esse lado aqui primeiro. Pra quê? Pra gente pegar o nosso babadinho lá e posicionar aqui. Então, a primeira faixa, eu já posso posicionar aqui, ó, no início da nossa sainha, tá?
Importantíssimo também dizer que nós temos duas linhas em cima, né? E duas embaixo. Eu vou utilizar as de baixo para puxar, tá? Então, separem as linhas de todas as dos franzidos que você fez para franzir, né? Todas as linhas costuradas pro franzimento. Aqui eu já separei as minhas de cima e as duas de baixo, tá? Aí agora, nós vamos pegar o seguinte. Essa faixa aqui e a segunda faixa, vamos ver se vai dar para explicar direitinho aqui no vídeo. Ó, nós temos a primeira faixa, e aí eu tenho a segunda faixa. Até onde eu vou posicionar a minha segunda faixa? Tenho aqui, ó, a divisão. Comecei outra linha, dou duas linhas para o outro franzido, tá? Para as duas outras faixas. Para cá, para as duas faixas primeiras, também fiz dois franzidos, né? Aqui, ó, as linhas de baixo estão separadinhas também. Então, eu vou posicionar essa divisão de faixas aonde? No meio da minha saia, aonde foi feita a nossa costura francesa. Aqui, ó. Costura francesa tá aqui. Aí você posiciona aqui. Aqui nós vamos nos basear, que é a metade do nosso trabalho, tá? Então, o que nós teríamos agora? Presos aqui com alfinetes, as nossas duas faixas. A gente vai ter duas faixas de 2,80 para franzir nesse tamanho aqui de 1,40, correto? Você vai franzir e vai reduzir aqui o franzimento até 1,40, tá? Você pode ir puxando devagarzinho aqui, ó, franzidinho. Ó, vai franzindo com calma, tá? Presa mesmo aqui, tá? Aí vai distribuindo com calma, ó, puxando e distribuindo. Puxando e distribuindo. Eu vou fazer todo esse trabalho aqui, ó. Vou puxar e distribuir as duas nessa primeira faixa de 1,40 e na outra a mesma coisa. Vou posicionar no meio, já tá posicionado, né? Entre elas. E lá no final também vou colocar um alfinete para prender a última faixa. E aí vou franzindo também as duas últimas para reduzir até 1,40. Vou voltar com esse trabalho aqui já feito e vou mostrar para vocês como é que a gente costura esse babadinho aqui. Não é só encostar e costurar, tá? A gente tem uma técnica para ficar certinho. E aí eu mostro já para vocês como é que faz, tá? Vamos franzindo tudo até caber aqui, nesse 1,40, e depois na outra também, tá bom? E eu já volto com ela toda franzidinha. Vai dar um pouquinho de trabalho, eu já volto. Gente, ó, tô aqui franzindo. Uma dica legal é você começar aqui com as duas linhas, tá? Puxando aqui as de baixo, ó, como ela tá grandona, que eu puxei bem já. E você reduzir a 70 centímetros, porque nós temos uma faixa de 1,40. Então, as duas tiras são 2,80, né? Você tem que reduzir pela metade. A de 1,40, que é a primeira aqui, você pode reduzir a 70. Então, pra você não franzir demais, tô franzindo muito, tô franzindo pouco, você estica aqui, ó, a fita métrica no 70, ó, e vai, deixa ela aqui sobre a mesa. E aí você coloca a fita, ó, já reduzi a 70 a primeira faixa, né? E agora você pega a linha de lá, a linha do meio, né? A linha que terminou esse franzido e puxa de lá pra cá. Daqui pra lá já foi, agora você puxa de lá pra cá e reduz a 70 também. A 70 centímetros, que é o que ela tem que caber, né? Em 1,40. 70 mais 70, 1,40, tá? Agora eu vou já reduzir essa daqui a 70. Agora eu vou pegar da ponta dela pra cá e reduzir a 70 também. Bem, gente, franzi tudo. A cada 70 centímetros de saia, aqui dessa saia, nós reduzimos uma faixa de 1,40 a 70 centímetros. Aí eu fui reduzindo, essa daqui com 70, a outra também até o meio da nossa saia aqui da costura, com 70, as outras duas também. Reduzi, ficou muito bonitinho já, tá? Reduzi também as duas, uma a 70, a outra a 70. Até aqui tudo ok, tá? Tudo certinho pra entender, correto? E aproveita que você tá aqui assistindo o vídeo, amando a aula, que eu tenho certeza que tá muito legal. Dá aquele joinha, comenta aqui, algo que você não tenha entendido, eu vou explicar, tá? Vou dar toda a atenção possível. E se inscreva no canal, gente, vai ser muito importante pra mim, tá? Quanto mais inscrito, mais gente conhecendo o canal, mais cresce, mais eu, né, me empenho aqui em fazer vídeos legais, tá bom? E aí, o próximo passo agora, gente, não é costurar assim, encostou, costurou. Não, tem um método, tá? A gente vai virar a saia aqui ao contrário, olha. E eu vou começar de lá, né, aqui pra costurar na máquina fica mais fácil. Deixa eu puxar a ponta de lá, que aí vocês vão entender melhor. Peraí. Opa, bati na câmera. Nosso babado está assim, né? Todo posicionadinho aqui. Eu não alfinetei tudo porque a gente vai ter que alfinetar no lado contrário, tá? Então, a gente vai posicionar na máquina da seguinte forma. A gente tem aqui a bainha que nós viramos para dentro, correto? Viramos para dentro e aí ficou essa costura aqui assim, certo? Você vai pegar essa parte aqui da saia, posicionar aqui em cima sobre o babadinho e vai ver aqui, ó, a segunda linha de franzia de baixo, tá? A segunda linha. Você vai esconder ela e vai colocar essa ponta aqui sobre ela, assim, ó. Só esconder um pouquinho, tá? Depois dela um pouquinho e aí vai vir costurando. Tá? Vão ficar duas linhas de costura. Essa aqui que já foi feita e essa aqui paralela, tá? Vai ficar duas linhas mesmo, por fora da saia, por trás, pelo avesso dela.
Mas não vai pegar em nenhuma linha da costura aqui que nós fizemos para franzir, tá? O posicionamento é esse, ó. Você vai começar a costura aqui no início, dando retrocesso. Posiciona essa parte aqui. Não sei se tá pegando direitinho aqui, ó. Tem a segunda linha, tem a primeira e a segunda linha do franzido. É a de baixo. Você vai esconder com a ponta dessa daqui, assim. Esconder um pouquinho e vai passar a costura do fora a fora. Você pode ir prendendo com alfinete, tá? E depois verificando se o franzido tá distribuído direitinho, tá? Pra ficar bem bonitinho, não ficar aquela coisa assim, um esticadão e um franzidinho. Você deixa um distribuído bem bacana, tá? E eu vou fazer isso aqui, eu vou preparar a minha com alfinetes aqui e no lado de cá vou ajeitando, tá? Com o meu desmanchador aqui, vou fazendo um distribuído leve, né? Deu um distribuído bem sutil, tá? Bem bacaninha. E aí, são esses 2,80 de painel que a gente vai ter que distribuir com alfinetes para costurar e ficar bacana, tá? Se você tiver prática e não precisar de alfinete, mas até eu, aqui com um pouco de prática que eu tenho, vou precisar de alfinete, tá? E aí a gente coloca sobre a segunda linha e passa uma costura aqui na beirinha, tá? Eu vou fazer toda a pregação de alfinete, vou costurar um pouquinho, tá? E vou vir aqui mostrar pra vocês. Depois eu vou continuar a costura e já mostrar pronto, tá bom? Ó, gente, uma dica legal. Eu já vou iniciar aqui pra começar a colocar o alfinete, tá? Você posiciona essa ponta aqui da saia com o do babado, já sobre a segunda linha aqui, ó, escondendo ela, alfineta aqui e pega essa linha que ficou enorme, que você franziu, ela ficou gigantesca, né? Você vem aqui, ó, e trava ela aqui, ó, no alfinete. Não corta ela agora não, que vai que você precisa soltar um pouquinho, e aí você trava aqui, tá? Travou, solta ela pra lá e vem alfinetando, tá? Alfinetando, escondendo essa segunda costura, a de baixo. Você passou duas de franzir, é a de baixo, tá? Aí você vai escondendo aqui, ó, e alfinetando, tá? Pra essa costura passar um pouquinho dessa segunda linha de franzir. Bom, gente, tô com a saia aqui já posicionada na máquina, tá? Tudo alfinetado direitinho, ó. Minha saia aqui distribuída sobre a mesa de costura aqui da máquina. Toda alfinetadinha, conforme eu falei, tá? Ó, toda alfinetada. E aí, eu vou costurar um pouquinho aqui pra mostrar a vocês, tá? Ali, ó, escondendo a nossa segunda linha de baixo, a pontinha aqui sobre ela, um pouquinho só depois dela, tá? E aí você vem costurando, tá? É isso. Eu tô costurando com a linha vinho, que foi a cor que eu escolhi pra pregar o babado. E essa costura vai aparecer, né, na parte da frente. A parte de trás tem preto. Mas vai ficar duas cores aqui, vinho e preto, não tem problema. Você vê a cor de acordo com o seu babado, tá? Seu babado é vermelho, seu babado é azul, mas se você tá colocando sobre outra cor, predomina esse, porque essa costura aqui vai aparecer, tá? E é isso, eu vou fazer aqui toda essa volta aqui do babado, são 2,80 m, né? E aí demora só um pouquinho, mas a gente consegue, tá? E aí é isso, gente. Quando eu acabar, eu já volto com ele pronto e mostro. A gente tem que tirar as linhas de franzir, tá? De franzil. E aí essa parte já vai estar pronta. E aí, vamos para outra etapa. Voltando aqui, gente, posicionada de novo na máquina, só para mostrar para vocês, ó. Onde a agulha tá batendo direitinho, aqui na beirinha do tecido, tá? Bem na beirinha. Aí você posiciona direitinho, ó, ele para ele cobrir essa segunda costura. Você vem ajeitando, se vier mais para cá, você puxa um pouquinho. E aí ajusta também, ó. Dá para ajustar o franzido. Onde você vê que tá sem franzido, você vem, dá uma puxadinha, tá? Só essa diquinha aqui mais, essa dica até eu mostrar ele tudo pronto. Porque não dá pra costurar e mostrar, tá? Não dá, mas aí eu vou mostrando que é possível, com calma, você fazer esse trabalho, vai ficar lindo, eu garanto, tá? Bem, gente, voltei aqui, ó, com a saia com toda a extensão costurada, tá? É bastante coisa, mas a gente faz, quando vai, pega o jeitinho, vai embora, tá? E aí, só pra mostrar pra vocês aqui, ó, o detalhe, nas costas fica assim, ó. Duas costurinhas passadas, vendo? Um acabamento muito bonito. E na frente, então, inigualável, tá? Não tem por aí igual. Pode procurar. E aí eu vou tirar agora, gente. Antes de passar para o próximo passo, vou tirar as linhas de franzir. Com cuidado, porque a costura que a gente fez aqui embaixo tá bem próxima da linha de cima. Então, você presta bastante atenção qual é a linha de franzir para puxar, tá bom? E aí, limpando todas essas linhas de franzido, a gente vai pro próximo passo. Eu vou adiantar aqui o que você tem que fazer. Que é franzir. Aqui, ó, a gente já passou, né? 2 linhas de franzir para essa daqui. Essa de 2,80, que é a saia, nós precisamos reduzir a 1,20 m, tá? A 1,20 m. Então, limpando aqui e vindo pra cá, eu já estico aqui o franzido, reduzo esses 2,80 para 1,20 m. Já volto com ela nessa etapa concluída, tá? Bom, gente, já estou com a minha saia aqui, com a cintura, a parte de cima de 2,80 toda franzida, tá? Eu passei, né, como falei, 2 costuras para franzir do meio pra lá e do meio pra cá. 2 pra cá e 2 pra lá. Então, eu fui franzindo da ponta de cá pro meio, tá? Que é a abertura dela. Fui franzindo até o meio, travei a linha aqui e achei os 60 centímetros, aí parei e travei também a linha, tá? Conforme eu fui fazendo aqui,
fazendo franzido, achando certinho, 60 centímetros para cada lado. Achei certinho, certinho. E aí já amarrei as pontas de cima, as linhas de cima com as de baixo, já travei aqui. E na ponta também, fiz dos dois lados, tá? Agora eu tô aqui com a minha saia, com a cintura toda franzida já, 1,20 m. Já tirei a linha de franzido aqui, do nosso babadinho, tá? A linha de baixo, ela vai ficando até mais fácil de tirar, essa linha aqui. Porque ela aparece, tá? A primeira, a de cima. A de baixo e a de cima aparecem. A de baixo, conforme a gente costura, às vezes passa por cima dela, tá, gente? Então elas têm um trocamento aqui em vários pontos. Então é melhor não puxar. Se você achar que ficou feio, duas linhas assim, uma sobre a outra, ficou muito estranho, você pode vir com algum aviamento aqui, uma cianinha, passar, costurar lá do início até aqui por cima para tapar. Eu não vejo necessidade, tá? Em vários pontos aqui elas parecem uma só. Então não mexam na linha de franzido de baixo. Aquela segunda que passou para franzir o babadinho, tá? O frufru. Pode deixar ela aqui, às vezes ela se encontrou com a linha que nós costuramos embaixo, então acho melhor não tirar, tá? E aí passa um aviamento aqui, caso você achar, ficou feio, tá aparecendo muita parte aqui desencontrada, você põe. Vamos prosseguir, então. Próximo passo aqui é a gente pegar a nossa faixa, aquela que nós vamos fazer para amarrar na cintura, tá? Ela tem 1,20 m por 10 de altura, lembram? Esse corte aqui. Então a gente vai fazer o seguinte agora, junta aqui, ó, elas duas, direito com direito, passa uma costura de 1 centímetro apenas, tá? Bom, gente, agora já vamos começar o processo de montagem. Você vai pegar a primeira saia, tá? Distribuir direitinho o franzido, tá? Conforme for costurar lá na máquina, também pode ajeitar essa parte. Vai pegar o peitinho, tá? Tá assim, né? Essa é a nossa parte da frente. E aí você vai posicionar o pique que a gente deu aqui no meio, com o meio da costura aqui, ó. Com o meio da costura do avental. A gente tem uma costura aqui, marcando aqui a saia, né? O meio. E aí você vai posicionar assim, ó. Pique do peitinho com o meio da costura. De modo que fique assim, ó. Frente da saia e frente do avental, assim, ó. Nessa posição. Porque quando nós costurarmos e virarmos ele, vai ficar pra frente assim, tá? Então, melhor explicando, avesso da nossa saia com costas do nosso avental. Essas as costas, tá? Aí você posiciona aqui, meio dele com o meio do avental. E aí você vai prender aqui com o alfinete, essas duas partes, tá? E vai passar uma costurinha de segurança. Pode ser de meio centímetro prendendo aqui, tá? Vocês entenderam direitinho as posições, né? Frente do avental, e aí a frente do nosso peitinho jogado pra lá, costas dele com avesso da saia. Costurinha de meio centímetro e já volto. Bem, gente, ó, ficou assim, tá? Costuradinho. Se você posicionar aqui, ó, o lado de trás do nosso avental com o avesso da saia, alfinetar aqui no pique, aqui pra cá vai ficar mais fácil, tá? Aí eu já passei aqui uma costurinha de segurança prendendo ele, está presinho, tá? Agora as nossas faixas, aquelas de 1,20 por 10 centímetros de altura, né? 10 de largura aqui, 1,20 de comprimento, no caso 2,40, 1,20 para cada lado. A gente costurou ela unindo aqui com uma costura de 1 centímetro, abriu aqui, tá? Pode abrir. E aí você vai posicionar assim, ó. Agora, direito dela com o direito do peitinho aqui, ó. Meio dela aqui no pique, onde foi dado nas duas costuras, tá? Tanto na saia como no peitinho, tem piques, né? Você vai juntar meio com meio aqui, ó. E vai alfinetar. Alfinetamos aqui no meio pra prender. Agora, o que você vai fazer? Você vai levar essa faixa, assim, do jeito que ela está, tá? Direito dela com o avesso agora da saia aqui, tá? Direito do peitinho, avesso da saia. E aí você vai levar essa faixa, ó, até a ponta da saia. Vai encontrar aqui. Vai sobrar dela, claro, ela é maior, né? Porque essa parte aqui tem 60 centímetros, a metade. E aí você vai alfinetar aqui, ó, direitinho. E passar uma costura, tá? De 1 centímetro. Prendendo aqui, ó. Prendendo a faixa à ponta da saia. Vai ficar assim. Uma costura aqui, ó. Vai costurar por aqui pelo lado avesso mesmo. Tan, 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 até o meio. Vai fazer isso até a outra ponta da saia também, da sua sainha. Com a faixa, tá? A gente vai pegar aqui, ó. Avesso dela, tudo normal. Vai costurar aqui com mais de 1 centímetro aqui, ó. Até a ponta da outra saia, tá? Na outra metade da saia, perdão. Vai costurar até aqui. Esse é o passo até onde eu vou ensinar. Depois a gente vai costurar a outra parte, virar ela, e aí a gente prossegue. Por enquanto é isso. É uma costura de 1 centímetro da faixa até a ponta da saia, de ambos os lados. Você pode começar por lá e vir até aqui. Costura de 1 centímetro, tá bom? Aqui, gente, só voltando com ele todo alfinetado, porque às vezes surgem dúvidas, né? E aí, ó, mais uma vez, posição da faixa é assim, direito dela com o avesso da nossa sainha. Aqui na ponta da saia, nós vamos começar a costura, tá, ó? Na pontinha da saia, começa a costura aqui. Pode ser por esse lado, tá? Aí eu vou costurar toda a ponta,
vem aqui, ó, pegando no meio, aquele sanduichinho de faixa, peitinho e saia. Aí continua até a outra ponta, a costura, tá? Já vou voltar com ela costurada. E aí termina aqui, ó, na ponta da outra saia, na ponta da sainha, na verdade, do avental, né? Termina aqui, tá? Eu já volto com ela costurada. Bem, gente, voltei aqui com a nossa saia toda costurada, tá? Tudo direitinho por aqui. Agora, o próximo passo, tá? É a gente vir aqui na ponta. Depois eu tiro essa linha aqui. Na ponta de cada laço aqui, tá? De fita de amarrar. A gente vai virar assim pra baixo. E vai juntar aqui, ó. Direito com direito, tá? E vai fechar aqui, ó. Vamos virar assim. Direito com direito. Após aqui a costura de junção de saia e tira, você vai juntar aqui e vai passar uma costura fechando as duas pontas, tá? Essa e a outra até o final, fechando aqui até aqui. Quando a gente desvirar, essa parte já vai estar prontinha, tá? Aqui, ó. Recapitulando, saia virada aqui pra frente. Você vai pegar o restante aqui da faixa. Por enquanto, é daqui pra cá que nós vamos costurar. E aí, você vai pegar dessa parte aqui, ó, no finalzinho dela. Vai juntar aqui direito com direito. Ver aqui aonde tá acabando. Começa daqui, tá? Onde termina aqui, faixa com junção de saia. Você vai passar uma costura de 1 centímetro daqui até o final, fechando lá a ponta. E depois nós vamos fazer do outro lado também. E desvirar, tá? Eu já volto com elas desviradas para vocês verem o próximo passo, que vai ser virar o restante aqui na sainha, virar mais 1 centímetro e passar a costura e nosso avental vai estar pronto. Bem, gente, costurei os dois lados, conforme ensinei, virando direito com direito da faixa, costurando até o limite aqui do início da saia, tá? Aí nas pontas aqui, já cortei, dei uma refiladinha e já virei o outro lado para vocês verem como é que fica, ó. Já desvirei e fica assim, tá? Costurado aqui no limitezinho, aí já desvirei, vou passar depois direitinho a ferro. Você depois acerta direitinho aqui as pontas por dentro com o seu cabo do pincel, alguma coisa assim que não perfure, tá, a peça. Aí você ajeita direitinho e passa, tá? Vai ficar assim já pra fora as faixas. Aí, pra continuarmos agora, o restante da faixa, nós vamos fazer o seguinte, vamos virar assim, tá? Pra nossa frente aqui, agora o nosso avental. E vamos agora dobrar aqui, ó. Aqui o nosso peitinho está pra cá, pode deixar ele lá quietinho. Por enquanto não vamos mexer nele. Só a faixa agora que a gente vai fazer o término aqui, tá? Daquela ponta lá de 60 pra cá e da outra também. A gente vai virar pra cá, assim, pra cima. E vamos dobrar 1 centímetro aqui, ó, e virar pra cá, tá? Dobra pra dentro 1 centímetro. E vira aqui, cobrindo aqui o franzido, tá? Escondendo aqui. Você já pode colocar aqui um alfinete. E depois vai acertando direitinho. Até chegar aqui aonde já foi costurado. Deixa eu virar aqui o outro lado, que é o lado que eu já desvirei, vai ficar melhor pra mostrar. Quando chegar aqui, ó, virando aqui 1 centímetro pra dentro, já vai ter costurado nessa parte aqui, ó. Aí você vai encaixar direitinho aqui e vai costurar aqui até o término dela, ó. Até aqui. Costurando até aqui. Pode fazer uma costura pro final aqui pra continuar, porque vamos ter uma costura aqui pra emendar, né, essa faixa. E aí aqui não vai ter costura, mas você pode passar uma costurinha, mas depois de passado, tá, gente? Essa faixa aqui depois de passada, não passa agora. Você pode passar essa costura, vem virando 1 centímetro direitinho e encaixa aqui cobrindo essa costura aqui que a gente fez de franzido. Em toda a extensão, tá? Você encaixa direitinho, vê se ela ficou aqui da mesma largurinha que essa daqui, tá vendo? A continuação dela, porque você costurou com 1 centímetro aqui, perdeu 1 centímetro aqui, vai ter que ficar da mesma largura essa faixa, tá? Aí vem alfinetando, marcando direitinho. Pra quem já tá craque, é só virar e costurar, começa de lá da ponta e termina aqui. Depois dessas faixas passadas, a outra desvirada também, passadinha, a gente pode fazer uma costurinha aqui, tá? Quando terminar aqui, vem costurando aqui, pode dar uma voltinha lá na ponta e sai aqui por cima, tá? A parte de cima do peitinho, ela fica assim, solta, tá? Fica assim, soltinha. Depois a gente vê, se você achar melhor passar uma costura aqui, ó, pra prender, tá? Talvez não seja necessário, porque não altera na finalidade dele de ficar presa ao peito, né? A parte da frente do corpo e amarrado no pescoço, tá? Eu vou fazer todo o alfinetamento aqui, vou desvirar essa parte, vou virar aqui pra dentro 1 centímetro e aqui, vou alfinetar pra ficar direitinho, bonitinho, pra gente não torcer, né? Se você não alfinetar, corre o risco de torcer. Aí você alfineta tudo direitinho até a ponta, da ponta até lá onde eu expliquei, costura na beirinha, tá? Vai virar aqui 1 centímetro, costurar aqui, ó. Vai passar uma costurinha aqui na beirinha, tá? Não é aqui não, pra não ficar aquela rebarba grande aqui. Passa uma costurinha aqui na beirinha, de lá da ponta até aqui, daqui até na outra, e depois passa as duas faixas. Se você quiser continuar a costura, também pode. Eu volto já com a minha parte aqui costurada, tá? Bem, gente, voltei aqui com ele finalizado.
tá? Dei uma passada nas 2 tiras, bem assentadinho. Você fecha bem a costurinha aqui, ó, pra assentar, tá? Pra ela não ficar nem pra lá, nem pra cá, pra ela ficar retinha. E aqui, na faixa central aqui, pra envolver o corpo, né? Eu comecei alfinetando pra prender direitinho aqui, cobrir a parte do franzido da saia. E aí passei também direitinho, virei 1 centímetro e passei toda essa vira, alfinetei, costurei aqui, ó, bem na beirinha, tá? Uma costura na beirinha, mas que não deixe aparecer o franzido, tá? E aqui, na hora da costura, uma dica importantíssima, cuidado para você não pegar o peitinho, tá? Quando estiver passando na costura, nessa posição assim na máquina, que foi que eu fiz, para você não sem querer pegar, costurar, né? Bota bem para baixo tudo, toda a saia na hora da costura. É importante demais, muita atenção, muita calma na hora de costurar. Quem é costureira aqui sabe, né? Quem tá iniciando, essa é a dica de ouro. Paciência e muito carinho na hora de costurar. Respira, coloca aquela música que você gosta. Vai dar tudo certo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o resultado do nosso avental junino, tá? Vou agora colocar novamente para mostrar para vocês o resultado no corpo, que fica uma graça, tá, gente? Um beijo no coração de vocês, obrigado para quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.